Eu vou mostrar agora para você uma história de dor de uma família que perdeu uma jovem de forma brutal. O assassino, o acusado, foi preso em flagrante, mas por causa das nossas leis, das brechas, hoje ele está solto e espera julgamento, que vai acontecer só Deus sabe quando. Na tela. Está em liberdade condicional o estudante de Direito Jardel Pureza de Souza. Ele foi preso em flagrante, acusado de matar com 37 facadas a ex-noiva Milena Bittencourt Fontes, de 26 anos. Jardel ficou preso 1 ano, 6 meses e 10 dias. Como a data do julgamento não estava definida, o Tribunal de Justiça da Bahia acatou os argumentos da defesa do estudante e, através de habeas corpus, decidiu soltá-lo. A família de Milena não se conforma e quer o acusado de volta à prisão. Vamos recorrer à justiça, porque a gente não quer impunidade. Um crime bárbaro desse não pode ficar impune. Vamos lutar. Milena decidiu acabar com o noivado no dia 26 de março de 2007, depois de levar uma surra do ex-noivo. Ela ficou internada 3 dias no Hospital São Rafael. Inconformado, Jardel passou a assediá-la durante 6 meses. No dia 15 de setembro de 2007, a polícia prendeu Jardel e o irmão dele, Josafá, quando transportavam o corpo da vítima na mala de um carro, junto com uma corda de caranguejo. O caso chocou a Bahia. Teve repercussão nacional. A mãe de Milena acredita que Jardel solto representa um perigo para as outras famílias. O que eu não quero é que outra mãe passe o que eu estou passando. A menina estava fazendo um 6º semestre de psicologia, só pensava em ajudar o próximo. Foi assassinada brutalmente, foi um crime que chocou. Está todo mundo chocado. Eu recebo e-mail de várias pessoas indignado com essa decisão. O irmão do acusado chegou a ser denunciado como cúmplice no crime de ocultação de cadáver. Ficou preso apenas 2 meses. O advogado que defende os irmãos explicou que seus clientes só deveriam ficar detidos por 81 dias e, neste período, teriam de ser julgados. A lei para esse caso, na opinião da defesa, é que o primeiro fato foi praticado em legítima defesa. O que ele deve responder é pela ocultação de cadáver. A liberdade condicional de Jardel repercutiu em Salvador. A maioria das mulheres acha que a decisão da justiça beneficia a impunidade para um caso grave de crime contra a mulher. Se eu fosse parente da pessoa, ia ficar muito revoltada. Tudo bem que a lei está aí para ser cumprida, eu acho que a lei existe e se o juiz deferiu o habeas corpus é porque está dentro da lei. Mas falando do emocional, da família, das perdas, de tudo isso, é uma falta de respeito muito grande, eu acho. E a gente vai tentar entender como funciona a justiça e por que sempre vemos casos como esse aí. Quem vai estar aqui no estúdio com a gente são 2 promotores, na verdade, que vai explicar por que a justiça é lenta, tardia e favorece a impunidade. Eu volto já, olha, liga o computador urgente, você vai poder participar. bahiaurgente@bandbahia.com.br. A gente viu agora há pouco o drama da família da jovem Milena Bittencourt, brutalmente assassinada em setembro de 2007. Vale lembrar que o acusado está solto por decisão da justiça. E é justamente isso que eu e muita gente, nós não conseguimos entender. E aí fica na gente, em todo mundo, uma sensação de impunidade. Quem está aqui no estúdio são 2 promotores do Ministério Público, Davi Galo e Antônio Luciano Assis, que trabalham justamente no Tribunal do Júri. Boa tarde. Vou começar com o senhor. Doutor Davi, o senhor, diante de um caso desse, o senhor é um fiscal da lei, o senhor tem que fazer valer a lei. Mas como pessoa, como é que o senhor viu uma coisa dessa? A situação é de revolta, né? Como cidadão, até mesmo como profissional, eu fico revoltado com a situação, principalmente do caso dessa moça. Eu gostaria de salientar aqui que eu não sou promotor da 1ª vara do Tribunal do Júri, eu sou promotor da 2ª vara do Tribunal do Júri. Mas como este é um caso emblemático, né? Repercussão, eu tive acesso ao processo, conversando com alguns colegas, e percebi que aí é o que se pode dizer, porque se fala em erro da justiça em relação ao acusado. Ninguém fala em erro da justiça em relação à vítima, em relação à sociedade. Esse rapaz, ele foi pronunciado pelo juiz de direito titular da 1ª vara do Tribunal do Júri. A defesa interpôs um recurso ao tribunal. E essa mesma defesa que deu causa ao adiamento do julgamento, interpôs um habeas corpus que absurdamente, a palavra é essa, foi deferido. A sensação que tenho é de impunidade
e de perplexidade. Nós estamos caminhando para uma situação catastrófica. Não adianta aqui botar um pano quente e dizer que está tudo às mil maravilhas. Nós enfrentamos hoje crime organizado dentro do estado da Bahia. O que é pior, o crime organizado onde as que vai se beneficiar de um argumento desse. Exatamente. Ou seja, a legislação, às vezes, a impressão que eu tenho é que o mundo enlouqueceu e o Brasil está enlouquecendo diante disso. É uma legiferação de leis altamente protetivas do criminoso. A partir do momento que o criminoso comete um crime, o Estado tutela e o transforma num herói. Doutor Antônio, 81 dias, havia um réu preso, 2, o irmão foi absolvido, havia um réu preso. Por que a justiça não julgou? Na verdade, não é exatamente 81 dias. Hoje em dia, a nossa legislação estabelece 90 dias para que um processo seja concluído. 90 dias. Claro que esse prazo admite alguma dilatação por uma coisa ou outra, mas não justifica, nesse caso específico, como bem disse o colega, de que um réu, um acusado de um crime de homicídio, em que já foi admitida a sua culpa em juízo, para que o fato seja decidido pelo plenário, já o processo em grau de recurso, e que não foi dado causa ao adiamento do júri, nem pelo promotor, nem pelo judiciário, ele ser posto em liberdade em um crime em que existe sim fundamento para que ele continue preso provisoriamente, que é a questão da comoção pública e o clamor social. Agora, não quero interromper, mas passando para o senhor, doutor Davi, nós estamos agora com um outro argumento da defesa. Uma vítima foi assassinada com 37 facadas. Vale o argumento de legítima defesa? Às vezes eu acho que a defesa, diante de tantos os direitos que o acusado são beneficiados, a defesa, porque é risível, isso é risível, é patético. Uma vítima indefesa, imobilizada por 2 indivíduos, recebe 72 facadas e vem a defesa de forma jocosa, porque só pode ser de forma jocosa, arguir que teria agido em legítima defesa. Aquela pobre moça foi executada de forma cruel. Isso é um crime que, como você bem me perguntou, como profissional, eu fico envergonhado desse indivíduo estar na rua. Quero lembrar que o doutor Davi é também promotor de um caso importante, atua num caso importante, né? Que é o caso do garoto aí que aparece, do Lucas Terras, que foi assassinado. E esse caso, já houve julgamento desse caso, doutor? Não. Outro que também nós temos. Exatamente. No processo existem indícios veementes de autoria. Mas a defesa, valendo-se seus benefícios legais, tem procrastinado o feito ao máximo que pode. O que eu posso lhe dizer é que, diante do que se tem nos autos, eles já poderiam ir a julgamento, porque lhe foi deferido aos os dois acusados todo o direito de defesa. Olha, muito obrigado pela presença dos promotores. Agora, o que nos choca, senhores promotores, é essa sensação de impunidade, porque tem o caso do Lucas, tem o caso da Milena e tantos outros casos de pessoas que estão aí, que foram presas em flagrantes, pobres e sem julgamento. As nossas delegacias viraram depósito e nós, em que justiça acreditar? Acho que isso é da divina. Infelizmente, vamos lutar, porque teremos que lutar para que pelo menos modifique-se essas leis e que os nossos julgadores passem a pensar um pouco mais na sociedade em detrimento do criminoso. Muito obrigado aos promotores.